Carol Neves é fundadora e diretora-geral da Pachamama, publicitária, pesquisadora de plantas medicinais, óleos essenciais e alimentação natural. É reikiana, formada em yoga, medicina ayurvédica, permacultura, aromatologia e reprogramação mental. E com essa experiência, com essa jornada de conhecimento, de prática, eu então lhe pergunto, Carol, o que é saúde integral e seja bem-vinda. E saúde integral, né, com esse olhar dessa caminhada que eu tenho nesse lugar, é a gente encontrar o equilíbrio entre corpo, mente, espírito, viver uma vida tranquila, uma vida plena, uma vida gostosa de ser vivida, uma vida feliz, fazer com que o nosso corpo realize as funções que ele precisa realizar com toda a potência que ele pode, ter as emoções em equilíbrio, ter a nossa mente tranquila para tomar as decisões que a gente precisa. E aí, o Quero primeiro pilar conhecer. para mim é alimentação, né? Hum, Alimentação que precisa ser uma alimentação vitalizante e não apenas uma alimentação por entretenimento, como as pessoas uhum, costumam fazer, né? Então, pensar uhum. no que a gente vai comer e pensar em toda a cadeia daquele alimento também até que ele chegue até nós, porque o alimento vem carregado de energia vital. Então, se a gente olha para o alimento com essa intenção de nutrir o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções, a gente cria uma relação muito diferente com o alimento. Vamos descascar mais e desembalar menos, até para não gerar tanta embalagem no mundo. O segundo pilar é o movimento. Nosso corpo não foi feito para ficar parado, sentado na frente do computador, olhando para uma tela o dia inteiro, como a gente fica. Nosso corpo foi feito para se mover, para se movimentar, para dançar, né? Para correr, para andar na natureza. O sono, que é outra coisa que precisamos cuidar muito do sono hoje, as pessoas não estão dormindo, muita dificuldade de dormir, né? Sim, E é fundamental para a gente ter longevidade, para a gente produzir bem no dia seguinte, para a gente ter uma vida equilibrada. E já tem pesquisas hoje que mostram, inclusive, que o sono é o principal fator quando a gente fala de longevidade. O nosso corpo ele foi feito, né? Ele poderia viver 124 anos nessa Terra, mas a gente tem acelerado esse processo, principalmente pela falta de sono. Outra coisa importantíssima é detox. O nosso corpo ele sabe se desintoxicar naturalmente, ele faz esse processo de faxina. O nosso intestino está funcionando bem, de preferência todos os dias pela manhã, antes da primeira alimentação. Se a gente está tendo uma sudorese de qualidade, porque hoje em dia também tem muitos desodorantes antitranspirantes que impedem que as toxinas saiam através do nosso suor. Então, é olhar para tudo isso que tem a ver com o detox que o nosso corpo precisa fazer e não tem conseguido, porque a gente está sendo uma barreira para isso com os nossos hábitos de consumo, né? As relações também são um pilar fundamental, né? E pesquisas que têm sido feitas com pessoas doentes terminais, né? Demonstram que assim, o que é mais importante na nossa jornada aqui na Terra são as relações, é o que fica quando a gente está partindo daqui. Então, cuidar dessas relações e pessoas que têm relacionamentos harmoniosos e felizes, ela consegue ter uma vida mais equilibrada. O propósito é um outro pilar. Buscar esse desenvolvimento da empatia, do encontro com o outro e perceber que o ser humano que existe do outro lado, né? Por trás desses olhos que olham para nós, existe um outro ser humano que só quer ser feliz e se ver livre do sofrimento, assim como nós. Então, quando a gente começa a perceber isso, as nossas relações começam a se transformar também. A doença mental hoje em dia, eu acredito que tem muito a ver com essa falta de missão e de propósito, com essa desconexão com o próprio propósito de uhum, vida uhum, e também com o próximo pilar, que é a natureza. O uhum. contato íntimo com a natureza e viver em conexão com os ciclos naturais. Então, existe um ciclo circadiano de dia, noite, e aí algumas pessoas invertem esse ciclo circadiano, né? E eu produzo melhor à noite. Gente, não produz. Pode até ser que produza, tá? Mas o nosso corpo foi feito, existem milhões de funções que ele faz só à noite e só se você estiver dormindo. O sol acordou, então está na hora de acordar. O sol foi embora, está na hora de começar a recolher, desligar as telas, porque aí você diminui a questão da insônia, que também é uma questão que muitas pessoas têm hoje. Então, essa conexão com a natureza
estar na natureza, no Japão, hoje os médicos já recomendam. Você vai no médico falando várias questões de saúde e ele te dá uma receita, meia hora sentada na natureza, no meio da floresta, para você poder se nutrir. Carol, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por essa fonte de sabedoria que nos ilumina.